meu nome é Amanda Vasconcelos, eu sou psicóloga e coach financeira e hoje eu estou aqui para trazer para vocês 3 aspectos que você precisa saber para prosperar. Eu já compartilhei com vocês no vídeo anterior que ao longo da minha carreira eu pude perceber alguns comportamentos que nos limitam como ser humano. Inclusive, se você não viu o vídeo anterior, fica a dica para seguir o canal e assistir o vídeo anterior, que ele tá muito interessante. Eu conto um pouco sobre a minha história e sobre essa trajetória de quebrar crenças e padrões que nos impedem de prosperar. Vamos logo para a primeira dica, porque eu acho que é o início de tudo, que é a seguinte frase: o amor lança fora todo medo. Eu cheguei aqui a comentar no vídeo anterior o quanto foi importante eu ter pessoas que acreditassem na minha capacidade de poder entregar o meu melhor. E eu me senti muito amada, eu me senti muito merecedora. E quando a gente se sente amado, quando a gente se sente merecedor, a gente não tem medo de ser quem a gente é. A gente exala a nossa essência, a gente não tá preocupado com o que o resto do mundo vai pensar, porque a gente já está preenchido daquele sentimento magnífico que é ser amado. Eu estou aqui para te falar exatamente isso, porque às vezes você tá aí do outro lado e você não prospera porque você fala assim: ah, mas eu não sou amada. Eu não sou amada pela minha família, eu não sou amada pelo meu marido, eu não sou amada pelos meus filhos, eu não sou amada pelos meus pais, eu não sou amada pelos meus amigos, eu nem tenho amigos. Às vezes você pode estar pensando isso, mas o que eu quero trazer aqui pra você, primeiro pensamento primordial: ame-se. Parece um pouco clichê falar isso, mas não é. Por muitos anos da minha vida, eu tive a dificuldade de me amar. Eu não me sentia merecedora, eu não me sentia pertencente, eu não me sentia capaz. Hoje, com toda certeza, eu estou aqui falando pra você que o primeiro passo primordial é se amar. Porque as pessoas podem até tentar te amar, mas se você não se amar, você nem vai permitir receber esse amor. Isso é impressionante, como a gente vai se sabotando em todos os processos. Então pensa, vou trazer um exemplo aqui. Cresci numa família que meus pais brigavam, meu pai batia na minha mãe, aí eles decidiram se separar. Depois que eles se separaram, o meu pai sumiu e eu passei muitas dificuldades financeiras com a minha mãe. E aí, quando eu cresço, eu acredito que casamento é ruim, que isso vai se repetir numa história, todos os homens não prestam, todos vão embora, ou que aqueles que ficam, eles podem ir embora a qualquer momento, que te faz sentir insegura e não se entregar a uma relação também. Olha quantas coisas acontecem durante a nossa infância que no processo de crescimento a gente vai tendo aquilo como crenças absolutas. Se o casamento não dá certo para a maioria das pessoas que eu conheço que são casadas, eu vou começar a pensar que é melhor eu ficar solteira. Se o casamento dos meus pais não deu certo, eu vou ter um reforço muito maior de que é melhor eu ficar sozinha. Olha qual que é a necessidade de você se preencher desse amor. Por quê? Porque aí é que tá a sacada. Uma pessoa que foi criada nessa situação em que os pais brigavam, o pai batia na mãe, que o pai foi embora, e aí vamos supor que no meio do caminho lá, ela encontra uma pessoa maravilhosa. Um homem que faça tudo por essa mulher. Um homem realmente protetor, provedor, acolhedor. Um homem realmente que vai oferecer para ela tudo o que ela precisa para ser a mulher, para se permitir ser cuidada, ser amada, exalar a sua essência. Tem aquela casca de proteção de que eu preciso dar conta de tudo porque eu não tenho mais ninguém. Ela vai se permitir esse autocuidado, esse amor, esse acolhimento. Não vai. É muito lindo falar de um amor desse, e é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele suporta todas as coisas, persevera todas as coisas, acredita em todas as coisas. O amor, ele nunca falha. O amor nunca vai falhar. Seja qualquer tipo de amor que vocês... Porque amor tem várias formas. A gente tá falando aqui, por exemplo, de um pai que foi embora. Mas de repente o amor dessa mãe cobriu a falta desse pai. Então o amor nunca falha nesse caso. Porque ele sempre vai vir preenchendo. Eu até comentei isso no vídeo anterior. Às vezes a gente espera ser amado, ou ser aceito, ou ser acolhido por determinadas pessoas, mas isso não quer dizer que nós não vamos ser amados por outras pessoas. E às vezes aqueles que deveriam nos amar não estão prontos para amar, ou não aprenderam a ser amados também. E nós não podemos nunca
cabe a nós julgarmos qual é o processo de amadurecimento de cada um. Ah, mas ele me abandonou, mas de repente esse pai também foi abandonado. De repente, e aqui eu não tô justificando a atitude de ninguém, eu estou falando para você que do outro lado também tem um ser humano que pode ter sido privado desse amor. Porque se ele estivesse completo, gente, pessoas amadas não ferem ninguém. Pessoas feridas ferem. Isso é um fato. Pensa assim, se alguém te feriu nessa vida, é porque essa pessoa também estava ferida. Não estou falando que você foi o merecedor de receber esse sofrimento. Não. Você era a pessoa que estava mais próxima ali. E foi a que maior sentiu esse impacto. É interessante que, voltando no relacionamento, quando eu falo que pode aparecer um amor fantástico, incrível, maravilhoso, uma pessoa que realmente vai fazer essa mulher se sentir cuidada, amada, protegida, zelada, tudo aquilo que ela esperava de um relacionamento, tudo aquilo que talvez em algum momento ela imaginou que pudesse acontecer, ela não se permite estar nesse relacionamento. Ela entra num ciclo de autossabotagem. Gente, eu já vi tanto isso em consultório. Tanto, vocês não têm ideia. Pessoas que viviam um excelente relacionamento. Sem briga, sem problemas. É possível viver sem problemas. A comunicação é a base de qualquer relacionamento. Quando se é amor, ainda muito mais. Sabe, quando a gente fala que o amor ele é um perfeito vínculo de união, é porque mesmo naqueles dias em que o outro não está bem ou que você não está bem, o amor ele traz essa leveza, esse equilíbrio. Quando um não está bem, o outro completa. Quando o outro não está bem, um completa. Nem todos os dias nós vamos estar bem, nem todos os dias vai ser um mar de rosas. Mas tem sim como viver uma relação saudável. Uma relação saudável é uma relação em que você possa se sentir segura. Se você está numa relação em que você tem crises constantes de ciúmes, entenda, essa pessoa não é sua posse. Essa pessoa tem a liberdade de ir e vir. E essa pessoa, ela escolheu ficar com você dentre 8 bilhões de pessoas no mundo. Então não tem motivo para você se sentir seguro. Até porque quem quer dá um jeito. Quem quer trair, trai. Porque traição é questão de caráter. E aí se a pessoa não tem, aí realmente ela vai ser capaz de entregar tudo aquilo que ela poderia viver de maravilhoso na vida dela. O ciúmes, ele acaba sendo algo tóxico dentro de um relacionamento. Porque o outro não tem a liberdade de ser ele. Não tem a liberdade de ir e vir. Não tem a liberdade de pensar se você vai interpretar uma mensagem de forma correta ou não. Muitas vezes em relacionamentos as pessoas começam a esconder informações uma das outras por medo de como a outra pessoa vai reagir. E às vezes a situação nem é uma situação que realmente fosse um motivo de discussão, mas por conta dos ciúmes, a outra pessoa acaba se sentindo intimidada e não compartilhando as informações. E, gente, eu não tô falando só de traição. Isso aqui é um ponto tão intenso. Por exemplo, tem mulheres, além da compulsão por compra, que aí é um outro fator também, que existe uma falta e que acha que essa falta vai ser preenchida com coisas, essa pessoa ainda esconde, muitas vezes, do marido a situação financeira que ela está passando. Então esconde as dívidas, esconde que ajuda financeiramente, de repente, alguém da família, esconde quanto tá ganhando, esconde se foi mandada embora, porque sente medo, sente vergonha da repercussão que aquilo vai trazer no relacionamento. E quando eu falo que o amor lança fora todo medo, se você está em uma relação em que você tem medo de qualquer coisa, se você tem medo de ser você, se você tem medo de ser rejeitado, se você tem medo de ser traída, se você tem que esconder as suas contas, se você tem que esconder as suas dificuldades, as suas fraquezas, se você tem que esconder quem você é, você não está no relacionamento certo, não. Eu sei que aqui eu falei 3 aspectos da prosperidade, mas prosperar significa estar bem em todas as áreas da sua vida. Não é só financeiro, não é só sobre dinheiro. Porque uma hora você vai ter todo o dinheiro que você precisa e você ainda assim vai sentir falta de algo. Como assim, Amanda? Porque você está passando por dificuldades financeiras, acha que toda a solução está no dinheiro. Ah, quando eu tiver a casa tal, eu vou ser feliz. Quando eu tiver o carro XYZ, eu vou ser feliz. Quando eu morar em tal lugar, eu vou ser feliz. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Quando eu fazer aquela viagem, eu vou ser feliz. E aí você vai postergando. Então, acha que ter coisas vai suprir a necessidade emocional que você tá tendo. E não vai.
Porque o dinheiro não traz amor. E aí, a gente vai ver mais pra frente exatamente por que algumas pessoas também não prosperam. Então, o primeiro fato é: eu preciso me sentir amada. Se eu não me sentir, se eu não me amar, eu não permito que o outro me ame. E se eu não permitir que o outro me ame, eu não me permito prosperar. Por quê? Porque o amor é uma conexão. Seja por pessoas que você vai ter um relacionamento, que você vai construir uma família, seja por amigos, seja por afinidade, você precisa ter uma causa para amar. Vamos pensar, se você não tiver isso, não tem como você prosperar. Porque você vai sentir que todo mundo que passar pela sua vida vai querer tirar uma vantagem de você. E aí você se fecha. E aí você não cria novas conexões, você não vai para novos lugares, você não confia em mais ninguém, você acha que todo mundo é um charlatão, você acha que todo mundo quer passar a perna em você. Já passou por uma situação assim? Quando a gente é enganado, quando a gente sofre uma perca, a gente começa a desconfiar de tudo, a gente começa a ter medo de tudo. Vamos pensar na pandemia. A gente estava passando por um período de lockdown, estava passando por um período de isolamento social. E quantos de nós não tivemos medo? O medo era coletivo, o medo era mundial. Era o medo que até dentro da sua casa podia pegar a doença. Era o medo. E muita gente morreu pelo medo. Muitas pessoas morreram de medo. Porque o medo enfraquece o sistema imunológico. Viu quanto é importante o amor? Viu quanto é importante se amar? Hoje eu tava vendo a entrevista daquele ator, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas aquele da Marvel que no começo do ano passado, ele sofreu um acidente, o trator de 5 toneladas passou por cima dele e quebrou 38 ossos do corpo dele. E ele recebeu o diagnóstico de que ele não ia sobreviver, a família dele recebeu o diagnóstico de que ele não ia sobreviver para se preparar para o pior. Depois ele recebeu o diagnóstico de que ele não ia poder enxergar de um dos olhos, que foi o que saltou para fora. Depois ele recebeu o diagnóstico de que ele não poderia voltar a andar e que muito menos voltar a correr. E ele deu uma entrevista, acho que faz o que, 15 meses depois, né, daquele acidente. Pelo menos a entrevista era 15 meses depois do acidente. E a entrevista é ele falando que ele teve uma outra oportunidade. E que o que fez ele lutar para se manter bem, para se manter vivo, para recuperar os movimentos, para recuperar a vida dele, mesmo hoje sendo, como ele brinca, de titânio, né? Foi o amor. Porque ele parou para pensar como que seria doloroso aquela perca para os filhos, para os familiares, para os mães, para o irmão, para as irmãs, para todos que consideravam ele importante. E aí esse amor fez ele lutar. Então olha como que o amor faz a gente ter força até quando a gente acha que a gente não tem força. Porque quando a gente não tem força por nós passamos a ter por aqueles que amamos. Talvez tenha um motivo hoje para levantar da cama todos os dias e procurar ser uma pessoa próspera, melhor, trabalhar, cuidar da alimentação, cuidar da casa, cuidar de uma profissão, é exatamente por alguém que você ama. Entende como que é importante? O amor não é só pelos outros, o amor próprio, ele é essencial. Então você honrar seu corpo, você cuidar de você mesmo. Você não falaria com os outros como você falaria pra você, você não julga os outros como você se julga, você não critica os outros tanto que você se critica. Então, isso também pode estar impedindo o seu grau de prosperidade. Você é sempre muito cruel quando fala de si mesmo. Ah, eu nunca consigo nada dá certo pra mim, tudo que eu tento é difícil. E aí você entra num processo de vitimismo, né? E aí, mais pra frente, a gente também vai falar disso. Mas olha que interessante que eu tenho pra compartilhar pra vocês. Ame-se, cuide do que você come, cuide do quanto de água que você bebe, cuide de fazer atividade física, cuide do seu sono, cuide de você. Não, gente, emprego nenhum nessa vida vai valer a sua vida, nada, nada vale
o preço da sua vida, você é insubstituível. Ninguém vai poder usufruir o seu papel, ninguém senta na cadeira que é sua, ninguém. Aceita isso. Isso é um fato. E eu tô sendo enfática aqui, realmente. Porque às vezes você acha que você não é merecedor de tudo isso. Você acha que você não é merecedora de um relacionamento saudável, de ter pessoas que te amem de verdade. Às vezes você nem sabe o que é ser amado de verdade, entendeu? Mas às vezes não porque não apareceu a pessoa certa, mas porque por muito tempo você não se permitiu ser amado. Então, entenda que o se amar, ele é essencial para que as pessoas também te amem, para que você consiga passar por uma pessoa e ela te fechar no trânsito e você não ficar louca de raiva e querer matar alguém. É de você entender que por amor, alguém talvez está te esperando em casa, você não vai consumir bebida alcoólica e pegar no volante de um carro. É entender que esse amor, ele é capaz de mover montanhas. A fé, ela é algo que nós internalizamos, é uma energia que nós nos conectamos. A fé, ela não é palpável, o amor, ele também não é. Por isso que eu falo pra você, não está nas coisas, está no sentir. É a essência de ser feliz. E para ser feliz, a gente precisa estar bem. Bem consigo mesmo, bem com o sono, bem com a alimentação, bem com a quantidade de água que você consome, bem com os conteúdos que você consome, como você passa o dia com pessoas que você conversa. Eu até pesquisei aqui para vocês, falando biblicamente, que muitas pessoas também acreditam que prosperar é errado, né? E hoje eu queria até compartilhar, e se você não é religioso, fique com a essência das minhas palavras. É para você que conhece a história, tente pensar nessa situação de uma forma com outro olhar, né? Contando a história para vocês, por exemplo, de José. José, ele era um filho muito amado pelo seu pai. Muito amado. E ele foi tão amado pelo seu pai que os irmãos começaram a sentir inveja dele. E aí, o que os irmãos fizeram? Rasgaram as roupas dele, jogaram ele no poço, né? E foram embora e falaram pro pai dele que ele tinha morrido. E aí, José foi preso. E aí, durante o tempo na prisão, ele foi julgado, ali condenado. Ele foi acusado pela esposa, né, do rei, de que ele estava, né, assediando ela. E se passaram muitos anos até que ele tivesse a oportunidade de assumir o lugar dele, o lugar que era dele. Não tem outra explicação, né? Então, assim, na história, José, ele conseguiu desvendar um sonho, e aí que no sonho ele falava que aquela nação ia passar por 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez, onde não haveria nada. E ele ficou responsável por cuidar, né, da alimentação daquele povo, então armazenar ali nos celeiros, né? E José, para mim, é uma história muito linda, porque anos depois, muitos anos depois, né, os irmãos dele foram até a região para poder pedir um pouco de alimento para o rei. E quando chegaram lá, eles viram que quem estava cuidando da alimentação era José. E eles se curvaram diante dele. Ele podia ter ressentido, ele podia ter tido mágoa, ele podia ter... Talvez ele imaginou e sonhou com aquele momento, assim, todos os dias, até aquele momento acontecer. Mas ele não foi movido pela raiva, pela mágoa, por tudo que havia acontecido. Ele foi, levantou os irmãos dele, falou que não precisava. E aí ele perguntou se o pai estava vivo, né? E ele tem a oportunidade de voltar e ver o pai. Mas o fato de ele estar onde ele estava, ele conseguiu prover para toda aquela família um resgate alimentar, vamos pensar assim, né? Não tinha como eles se manterem, né?
E aí você pensa assim, olha, quando ele estava lá, governando a nação mais próspera que havia, ele tinha 30 anos. E é claro que se José soubesse, né, tudo que ele ia passar para estar exatamente onde ele estava, sendo um pilar para a família dele, ele continuaria ali muito mais empolgado para seguir o caminho dele. O que acontece é que às vezes a gente acha que o nosso processo não vai dar em nada, que é só sofrimento, que a gente está passando por muita situação difícil, muitas provas. A gente está sendo rejeitado, a gente está sendo humilhado, a gente está sendo acusado injustamente. Mas se você pudesse dar um pulo lá na frente e falar pra você, olha, tenha paciência. É uma situação, tudo vai passar, tudo passa. Bons momentos passam, momentos ruins também passam. E aí você acha que José se arrependeu de tudo que ele passou? Você acha mesmo que em algum momento, por mais desconfortável que fosse, ele ficou triste? Ou aquele momento em que ele estava vendo os irmãos dele, que ele viu o pai dele de volta, toda aquela alegria, ela compensou anos de sofrimento que ele esteve ausente. Não porque quis, mas por conta de uma situação. Agora pensa, se José tivesse nutrido mágoa. Pensa se ele falasse que o rei só queria o mal dele. Não, ele continuou fazendo a parte dele. Ele perseverou. E ele foi recompensado. E aí o segundo ponto, né? O segundo ponto é a túnica de José. Eu só lembrando, tá? José, ele, aos 30 anos, já estava nesse posto. Ele viveu até os 120. Ou seja, mais 90 anos da vida dele, ele viveu em prosperidade. Ele viveu colhendo os frutos daquilo que ele semeou. Foi suado, foi. Ninguém nem imagina como que ele deve ter sofrido. Aliás, acho que se a gente humanamente for parar pra se colocar no lugar dele, empatia vai fazer a gente dar um nó na garganta e encher os olhos d'água. Porque realmente, a gente não consegue imaginar. Ou pelo menos eu não consigo imaginar. Tamanho sofrimento. A preocupação de querer falar pro pai dele que ele estava vivo. Eu não tinha como. Né? E acho que se referindo um pouco à túnica, José era uma túnica muito bonita, linda. E os irmãos pegaram essa túnica, rasgaram. E aí eu queria trazer esse exemplo exatamente para você, que é muitas não, todos nós nascemos com alguma habilidade, algum dom, algo que a gente faça de bom. Não tem ser humano na face da terra que não seja bom em alguma coisa. Nem que seja para fazer o melhor brigadeiro do mundo, o melhor brigadeiro de panela, o melhor bolo, a melhor companhia, a pessoa mais animada, a pessoa mais amorosa, a pessoa mais incrível, a mais comunicativa, o mais analista, o que gosta de matemática, o que gosta de português, o que gosta de contar histórias. Todos nós nascemos com uma capacidade de nos conectar e de usar esse talento para nos conectarmos. Mas aí o que acontece? Durante a vida o outro vem e rasga a sua túnica. O que é rasgar a sua túnica? Muitas pessoas vêm e falam pra você assim, você não pode ser isso. Sai daí. O que você tá querendo ser melhor que os outros? Tira seu cavalinho da chuva? Quem você pensa que você é? Você não é melhor que ninguém. Como se
prosperar, né, fosse ser melhor que alguém. E não está no processo do outro, está sobre o seu processo. Quando você faz aquilo que tem que ser feito, você floresce onde Deus te plantar. Tudo que você toca prospera. Porque se você não está buscando fazer mal para ninguém, se você está buscando compartilhar conhecimento, se você está buscando demonstrar aquilo que Deus deu para sua vida, o quanto que Ele te ama, o quanto que Ele te aprova, o quanto Ele está com você, você vai ver que muitas áreas da sua vida são já prósperas. O fato de você, né, ter saúde, o fato de você estar me ouvindo agora, isso é um privilégio que muitas pessoas não têm. O fato de você acordar todas as manhãs, poder levantar da sua cama, tem muitas pessoas que nem tiveram a oportunidade de acordar. Tem pessoas que não têm a oportunidade de andar, tem pessoas que não têm a oportunidade de ver. Então fala que você não é próspera, mas aí o que acontece? Você cai na rotina, de tal forma que as pessoas acham que isso nem é prosperidade. É simplesmente um fato que acontece. E aí você percebe o valor disso quando você está numa cama de hospital, quando você tem um AVC, quando você tem um comprometimento na coluna, quando você não pode mais andar, quando você não pode mais ouvir. Entende? Então, você é melhor do que aqueles que ouvem porque você está me ouvindo falar agora? Ou eu sou melhor do que algumas pessoas que não têm a oportunidade de falar? São muitas? Não, ninguém é melhor que ninguém. Mas você entende que a mesma forma que você olha que algumas coisas são prósperas, para algumas pessoas que não ouvem pode achar injusto você ouvir? Ou algumas pessoas que não falam cobiçar o fato de você poder falar, ou o fato de você poder andar. Entenda, gente, prosperidade é uma consequência de algo que você já tem. Você é a semente de Deus. Se você for plantada, se você cuidar dessa semente, essa semente vai dar frutos. E aí eu vou te dizer uma frase bem conhecida: árvore boa toma pedrada. Árvore ruim não toma pedrada, mas árvore boa toma. Então, árvore boa é aquela que cresce e que consegue dar frutos. Eu tenho um pé de maçã. Eu pego uma macieira e ela tá produzindo maçãs, e eu abro uma maçã e eu acho ali 4, 5 sementes. Todas as sementes dessa macieira vão se tornar macieiras frutíferas? Não. Isso vai depender do quê? Vai depender de alguém plantar essa semente. Vai depender dessa semente cair em solo fértil. Vai depender dessa semente ter estímulo de sol, de água, espaço para crescer. E florir. E produzir a maçã. Então é um fato natural. Entende? A prosperidade está na natureza. Você culpa uma árvore de dar fruto? Não, porque ela está prosperando. Você planta uma semente e fica pra ela assim: você não vai crescer, você não vai crescer, você não tem direito de crescer. Gente, é até loucura, né? A gente for pensar num negócio assim, né? Não faz. E por que você faz isso com você? Eu não sei pra quem tá fazendo sentido, mas entenda, meu Deus do céu, olha pra você com mais amor, com mais cuidado, com mais leveza. Cuida dessa semente ou cuida dessa muda que já né, já tá crescendo, já tem broto, para que ela se transforme numa árvore. Se você já é uma árvore, cuide para que você dê frutos. Cuide dos seus frutos. Você entende? Não é só a árvore crescer. Ela cria raízes, ela cria estrutura, ela tira a água da terra também.
Então, se a prosperidade está na natureza, por que a gente acredita que nós não podemos prosperar? Olha só, vamos voltar para o caso de José. Apesar de tudo que fizeram com ele, apesar dos irmãos terem traído ele, terem entregado ele ainda assim prosperou aonde ele estava. Isso não é significativo para você? Se você recebesse agora, né, essa informação de que você precisa colocar para fora tudo isso que está no seu coração, tudo isso que Deus colocou dentro de você, todo conhecimento que você tem, toda habilidade que você tem de se conectar para as pessoas, às vezes para ensinar algo, às vezes para falar algo, para trazer amor, para trazer carinho, para trazer um sorriso, para compartilhar informações. Será que você está calado? Será que você está se privando de compartilhar esse conhecimento? Fica aqui uma dica para você pensar. Como que você tem usado esse talento? E assim, lembra, José ele passou 30 anos para conseguir estar onde ele deveria estar. E às vezes você, em um ano de processo, tá aí desistindo de tudo. Tá cansado, não quer mais, quer desistir, não deu certo, nada dá certo. Começa a fazer isso, para, vai fazer outra coisa, começa a fazer outra coisa, aí também não tá dando certo, para, vai fazer outra coisa. Aí você quer chupar pirulito, assoviar, chupacana, né? Assoviar, chupacana, outro ditado popular. O que você tá tentando fazer da sua vida? É isso que eu quero te trazer aqui, ó. Vamos, acorda, o tempo tá passando. Gente, se a gente colocasse um cronômetro na nossa frente, a gente já visse quanto que o tempo passa rápido, a gente não estaria desperdiçando tempo. E aí? Quanto tempo mais você acha que vai ter pra colocar tudo isso pra fora? Pra transmitir essa mensagem, pra ser quem você é, pra ser amada, pra viver uma vida próspera, pra poder dar a vida que você sonha pras pessoas que você ama? Hein? Você já pensou se de repente a tua família dependesse de você tomar essa decisão aqui e agora? Para que eles tivessem alguma proteção lá no futuro? Quem acorda, acorda uma geração inteira. Você entende? Novamente, não tô falando de dinheiro, tô falando de construção de prosperidade. Qual a mentalidade você tá passando? Se você é uma pessoa que se entrega, seus filhos vão se entregar também. Se você é uma pessoa que luta, seus filhos vão lutar. Se você é uma pessoa que acredita que as coisas vêm fáceis, as coisas vão vir fáceis para os seus filhos também. Você é um espelho, você é um reflexo. E por mais que você não teve base lá atrás, não significa que você não possa construir uma base aqui agora. Não significa que isso não possa ter fim aqui agora. Decida hoje um novo começo. E o terceiro aspecto é um sonho. Sabe, isso que queima no seu coração, isso que você tem vontade de fazer, mas muitas vezes vem essa vozinha negativa dentro de você e fala, não faz não. Sai daí, deixa isso quieto, tem gente fazendo. Mais uma pessoa fazendo isso. Mais uma pessoa gravando vídeo. Mais uma pessoa falando de prosperidade. Mais um. Gente, tá tudo bem. Tá tudo bem se todo mundo quiser falar disso. Cada um vai ter uma maneira diferente de falar. E de repente quem vai se conectar comigo não vai se conectar com o outro. E de repente quem vai se conectar com o outro não vai se conectar comigo. E tá tudo bem. A gente se desprender dessas necessidades de ser aceito, de ser amado. Às vezes a gente não prospera porque a gente tem medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer. Ah, fulano prospera, tá vendo? Tá começando aí, ó. Fez uns cursos na vida, já tá nariz empinado. Ah, porque foi morar em tal lugar, já é nariz empinado. Ah, porque você tá dirigindo tal carro, você mudou de comportamento. Gente, pelo amor de Deus. Quem tá preocupado com a tua própria vida, não tem tempo pra cuidar da vida dos outros, gente. Olha, eu falo pra você, 24 horas pra mim ainda é pouco pra cuidar da minha vida. Porque o tempo inteiro eu estou estudando, eu estou lendo, eu estou tendo informações, eu estou pensando em estratégias de trazer esse conhecimento para mais pessoas. Estou superando, né, essa questão de também deixar a minha capacidade e o meu talento
florescer, para trazer essa informação para vocês. Entende? Porque é isso que eu quero construir um legado, eu quero deixar para as gerações futuras a oportunidade de me ouvir em algum momento. E de saber que eu passei por esse momento ensinando alguém alguma coisa. Então, se você não se desprender dessa necessidade de ser aceito, de ser amado, você não vai... Vamos lá, primeira regra, amar. Primeiro aspecto, ser amado. Porque se você começa um projeto e você não é amado, você não se ama, você não vai aguentar os haters. Você não vai aguentar os comentários maldosos de familiares, às vezes de amigos, e às vezes as pessoas não estão querendo te fazer mal, não. Porque na visão delas, elas estão te fazendo bem. Então, se você ainda não está muito blindado, quando você toma uma pedrada, você se quebra. Lembra a árvore? Boa é aquela que toma pedrada. Então, você se quebra porque você achou que aquilo ia ser uma maravilha. É triste, gente, mas assim, só atrai quem tá perto da gente. Não tô falando pra você que você vai ser traído. Mas tô falando pra você não esperar não ser também. Porque às vezes você tá no projeto de vida e você acha, ah, mas fulano tinha que estar comigo. Ah, fulano tinha que estar me apoiando. Ah, mas a pessoa tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Não, ninguém é obrigado a nada. Se desprenda disso. Se as pessoas vão gostar, se não vão gostar, isso é uma característica delas. Tá tudo bem, não é sobre você, é sobre elas. Tem gente que não vence e fala que você também não vai vencer. Tem gente que não consegue, fala que você não vai conseguir. Quantas coisas você não fez que os outros falam assim, eu não consigo fazer isso aí. E você conseguiu. Então, se desprenda do que os outros acham de você. Blinda seus sonhos. Tenha certeza do seu objetivo, do seu papel, do seu propósito. Deixa isso tudo valer a pena. Se entrega. Sabe? Leia, estude, compartilhe informações. Se conecte a outras pessoas que também precisam ouvir o que você tem a dizer. Ou que gostem das mesmas coisas que você, ou que possam compartilhar mais coisas com você. Faça isso. Saiba que você já é muito amado, muito amado. Não existe ninguém, absolutamente ninguém, que vai passar por essa existência e que não vai ter deixado de fazer falta para alguém. Todo mundo que passar por essa vida, quando morrer, sempre vai ter alguém que vai se lembrar dessa pessoa. Talvez não por muitos anos. Daqui a alguns anos, algumas gerações, eu não vou ser nenhuma foto no porta-retrato. Talvez eu seja um livro. Talvez eu seja um vídeo. Talvez eu seja uma lembrança de uma pessoa que tentou transmitir conhecimento. Mas também não espero ser nenhuma foto no porta-retrato. Então entenda que, por mais breve que seja a sua passagem, a sua vida por aqui, ela tem um sentido, ela tem um propósito, que é você ensinar, que é você aprender. Ninguém é tão tolo que não possa ensinar, nem tão sábio que não possa aprender. Então, isso que toca no seu coração, que você fala, eu gostaria de fazer isso, eu seria feliz fazendo isso. Faça. Não espere o ano ideal, não espere o dia ideal, não espere o momento ideal. O momento ideal é agora. Você não tem amanhã. Você não tá mais no ontem. Mas o aqui e agora você tem. Faça a sua vida valer a pena. Um beijo. Até o próximo vídeo.